Povo de Deus, hoje eu vou conversar com o jornalista Felipe Altamir, ele é colunista do Conexão Política, formado em Direito, é analista político, e nós vamos conversar um pouco sobre corrupção da inteligência no meio jurídico. Então a gente vai explicar um pouquinho o que é essa corrupção da inteligência. Opa, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim. Boa noite, cara, tudo bom? E aí, Felipe, prazer, cara, muito obrigado por aceitar esse convite, viu? Eu que agradeço, cara, um prazer enorme estar aqui. Vou colocar aqui o título da nossa live, né? A corrupção da inteligência no meio jurídico, para ficar salvo, fixado. E esse nome bonito, na verdade, ele é muito simples, né? Mas eu coloquei esse nome para a gente não citar certas instituições divinas, tá ligado, né? É, claro. Porque senão... Dá uma cadeiazinha, Léo. O aviãozinho da PF... Do jeito que tá a situação, né? Exatamente. Então, Felipe, muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu faço essas lives aqui de modo particular para o pessoal aqui do Piauí, né? Porque a gente sabe que é uma espiral do silêncio, então há uma hegemonia cultural que é muito forte. Você é nordestino, você sabe bem do que eu estou falando. E eu trago sempre essas temáticas que não estão tanto no senso comum assim, né? Para algumas pessoas. E a questão dos problemas que enfrentamos na questão jurídica hoje no Brasil, eu vi uma matéria tua, né, que publicou no Conexão há 2 semanas atrás. Vou mandar um convite para ele, porque ele vai saber falar disso aí melhor. Eu vi que tu é formado em Direito, né? Isso então, mesmo. Além de, né, jornalista, colunista, analista político, você tem a formação do Direito, então pode falar melhor do que eu sobre a corrupção da inteligência. A gente vai falar mais em ativismo judicial, né? Sim. Mas vamos lá, cara. Vamos lá, quer começar por onde aí? Com essa situação aí? Cara, a prisão de jornalista? Essas lives é muito engraçado, porque quando a gente fala de temas mais delicados, eu fico com vontade de rir, mas é de desespero, né? Porque se eu pudesse, eu tava gritando de raiva ou chorando de tristeza. Mas a gente ri que é pra pelo menos sobreviver. Mas a gente pode... Primeiro, tu já viu a explicação do Evandro Pontes sobre essa questão da diferença de ativismo judicial para corrupção da inteligência? Não cheguei a ler, mas acho que já captei mais ou menos a linha de raciocínio só por aí. É uma questão mesmo semântica aí do direito, né? Mas basicamente, cara, fala da tua visão hoje, tu que tá acompanhando, advogado aqui, chegou aí, a tua visão de um modo geral. Tu está trabalhando no Conexão Política, então tu trabalha com jornalismo, com informação. Qual a tua visão geral do que está acontecendo no Brasil? De uma maneira bem introdutória mesmo, porque muitas pessoas estão totalmente aéreas, né? Sim, claro. Para mim, o que está acontecendo atualmente é aquele caso clássico de que acontece como se fosse um prelúdio de ações totalitárias em qualquer estado na história, principalmente do século XX, se a gente resgatar para o passado. E o que prepara, o que dá o credenciamento para esse campo de ações arbitrárias do Estado, seja de uma instituição como o Supremo, ou seja através de outros poderes da República, é o controle da linguagem. É muito simples. Quando se tem o quarto poder da grande mídia atribuindo e controlando semanticamente o significado das palavras, as pessoas podem não perceber, mas existe um poder enorme nisso. Você controlar o fluxo de informações, primeiro, e você controlar certos tipos de linguagem para, em seguida, anestesiar o imaginário popular e preparar o campo para dar o credenciamento e legitimar as suas ações cada vez mais absurdas. Então, o que houve é o seguinte: a narrativa principal, levantada mais ou menos em 2018, um jornalista de um determinado portal de notícias falou círculo do ódio e círculo ideológico. Foram as primeiras palavras para se referir aos seus adversários políticos, que seriam os conservadores e a militância virtual conservadora apoio do governo. Depois daí, outros jornalistas foram no embalo e foram remodelando essa linguagem, o que se transformou, eventualmente, em gabinete do ódio e, eventualmente, se transformou na ala ideológica do governo, que seria aquela ala supostamente influenciada e orquestrada pelo professor Olavo de Carvalho. Então você percebe que daí a grande mídia ela lança
aquele controle da linguagem, a premissa linguística, para em seguida justificar as ações estatais, né? Primeiro estava no campo social, no campo midiático, e depois foi para o campo jurídico, porque o campo jurídico ele encontra respaldo naquilo que está socialmente aceito. Então, com base nisso, no discurso do ódio, naquela questão do discurso do ódio, de um gabinete do ódio que propaga supostamente fake news, eles encontraram aí o credenciamento nessa seguinte linha de raciocínio distorcida. Poxa, se tem esse pessoal aí que está mentindo, está produzindo fake news, produzir fake news em larga escala na era da informação compromete a democracia. E, de certa forma, nós, como instituição do STF, e eles fazem um exagero da interpretação do princípio da administração da impessoalidade, né? Como eles tomam para si como se eles fossem a própria instituição do STF e, por consequência, como se eles fossem a própria democracia. Ou seja, a partir daí, dessa pretensão, atacar qualquer um de maneira individualizada que pertence ao STF seria atacar o STF em si e seria atacar a democracia em si. Ou seja, eles encontraram na linguagem a legitimidade para agir da forma como eles estão agindo atualmente. Em resumo, é isso, da minha visão, que está acontecendo. Então tu coloca na questão da linguagem um ponto assim chave de toda dessa questão que a gente está vivendo. Exatamente. Tudo surge na linguagem, tudo surge a partir da grande mídia, tudo surge através do oligopólio corporativo da grande mídia. E ele que dá o campo, né? Ele pavimenta a via para depois legitimar uma ação estatal mais arbitrária. No caso, tu falou aí da questão, por exemplo, eu falo mal, vamos supor assim, eu faço uma crítica a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Eminência, o Luiz, sei lá, um deles lá, a Rosa Weber. Uhum. Aí ela diz assim, vocês estão atacando a instituição Supremo Tribunal Federal. Eles estão, no caso, personificando a instituição. Então, se eu faço uma crítica ao trabalho dos senadores, é um ataque à instituição Senado, é algo antidemocrático. Isso repetido, né? Repetido. E passa na Globo e o Evangelho do Bonner lança lá, todo mundo reproduz, porque é lei tudo que ele fala. E estamos aqui na iminência, pelo que me parece, ou já passamos dessa fase de uma ditadura do judiciário que foi instalada. Você vê dessa forma? Eu estou exagerando? Não, acredito que sim, que são uma série de ações arbitrárias, até porque esse inquérito das fake news é inconstitucional, é algo completamente destoante do que se defende aí pelos principais juristas. Fere princípios constitucionais, claro, princípio, enfim, da livre distribuição, aqueles requisitos, pré-requisitos de um inquérito. Eles mesmos, eles acusam, eles mesmos são as vítimas e eles mesmos investigam, né? Tá claro que isso aí fere princípios processuais básicos e instala aí um estado de calamidade e de insegurança jurídica enorme. Análogo ao que acontece no processo de Kafka. Você simplesmente tem sua casa invadida pela Polícia Federal, a própria Polícia Federal, os agentes da PF sentem-se constrangidos em deflagrar a operação, porque eles não sabem do que se trata. Para você ter uma ideia, no caso do Alan dos Santos, do Terça Livre, a Polícia Federal chegou lá apontando armas e perguntando onde estavam as drogas. Os caras não faziam ideia do que se tratava aquela operação. E outros que invadiram lá a casa do Bernardo Kister se sentiram constrangidos e ficaram pedindo desculpas toda hora. E quando eles tiveram acesso à documentação que supostamente justificaria o suposto crime que eles estariam cometendo, não tinha nenhuma justificativa jurídica e os advogados não obtiveram acesso nenhum aos autos, o que fere a própria súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. E ainda mais, vale salientar, a própria página oficial do STF veio a público depois dizer que os advogados tiveram sim acesso aos autos, o que depois foi desmentido. Não tiveram. Foi desmentido depois pelos próprios advogados das partes. Ou seja, o que está havendo aqui não é só aquela questão do inquérito que é completamente inconstitucional, como eles também fazem a interpretação translocada da Lei de Segurança Nacional, como se a repartição do STF, do Supremo Tribunal, a repartição física, tivesse uma extensão para todo o território nacional e todos aqueles que tivessem crítica estivessem fazendo algum tipo de violação à instituição do STF em si, ao estabelecer esse tipo de crítica. Ou seja, a própria PF recentemente fez um laudo pericial as críticas que estavam vindo efusivamente contra o Alexandre de Moraes não eram de robôs, eram de pessoas de carne e osso, eles rastrearam o IP, não eram fakes, eram contas reais, a grande maioria. Então todo esse tipo de narrativa, a narrativa dos robôs, quem levantou foi a mídia. A narrativa do gabinete do ódio, de produção
constante e deliberada de fake news. De onde veio? Veio da grande mídia. Ou seja, eles encontraram da grande mídia o credenciamento para agir em ativismo jurídico, entre aspas, contra os seus adversários políticos. As buscas e apreensões só aconteceram, só foram deflagradas contra apoiadores do governo, contra jornalistas conservadores. Coincidentemente, né? Coincidentemente. E isso em plena constância de fake news por parte da grande mídia. Enquanto a grande mídia estava falando que o presidente ao beber leite estava fazendo saudação nazista e de supremacia branca, eles saíram imaculados, eles saíram completamente ilesos desse tipo de procedimento. Então tá claro que é um procedimento unilateral e enviesado. Sim, com certeza. Alguns depoimentos que embasaram, por exemplo, tanto a questão da CPMI quanto o inquérito, são de pessoas que têm até já foi comprovado, condenados por fake news, tipo o Alexandre Frota, os áudios da Joyce Hasselman que vazaram, e fica por isso mesmo, na grande mídia essas informações simplesmente desaparecem e fica lá falando do Queiroz. A Isa, ela é ativista política também, Isa Melissa. Beijos, Isa. Vou fazer uma live com ela terça-feira sobre a nova ordem mundial. Ela botou aqui, você não acha que se trata de uma guerra de narrativas também? Afinal, a cúpula da PF sabe sobre do que se trata. É também uma guerra de narrativas, né, Felipe? Com certeza, guerra de narrativa, guerra de linguagem, guerra de manipulação, engenharia social, parte primeiro da grande mídia, também colui com a elite burocrática, e dali parte as ações arbitrárias. Simples assim. A Lorena é advogada, ela é do Movimento Brasil Conservador, junto comigo. Ela colocou: a Polícia Federal não retira o direito da parte de saber dos autos. No âmbito jurídico, não é guerra de narrativa, e é erro processual, claro. Então, no que diz respeito à questão jurídica, é um erro processual, mas claro que, mediaticamente, é uma grande guerra de narrativa, e eles usam como está muito relativizado o direito, acho que a Lorena, você concorda, está tudo muito relativizado, muito subjetivo. O próprio texto da Constituição me parece ser já bem, permite, né, o tipo de análise muito subjetiva das coisas, então eles ditam as regras. As regras, enquanto, não pode ter, botar algema, né, no cara que é muito poderoso. Mas a senhorinha que vende flor, ali no meio da pandemia, bota uma algema nele, esse tipo de aberração que acontece. Acredito que uma coisa é a realidade, outra coisa é a normativa jurídica. Acredito que por trás das leis, por trás da Constituição, existem poderes, né, relações de poderes, que a definição de política é isso, né, relações de poderes, e o Estado nada mais é do que um centro, o monopólio da violência e da compulsão, cujo território é disputado por várias facções políticas toda hora, e usam a lei e relativizam a lei a bel prazer, de acordo com o projeto de poder. Me diz uma coisa, Felipe, tu que está trabalhando para o Conexão Política, que é uma das mídias que surgiram, né, nesses últimos anos, graças a Deus, para tentar balancear, né? Algumas mídias eu já vi que estão sofrendo certas retaliações, certas limitações, não só, por exemplo, aqui nas redes sociais, mas nos próprios sites. Tu fez uma matéria também sobre a questão das empresas, né, de checagem de informações. Sim. O Conexão Política está sofrendo algo do tipo, algum tipo de fato nesse sentido? Sim, o Conexão Política sofre represália toda hora. O órgão, né, de checagem de fatos do Estadão, né, Estadões, que ele mesmo propaga fake news, e já deu uma dura no Conexão Política, enviando e-mail cobrando justificativa sobre algumas notícias, falando desse tipo. Olha, a gente está fazendo uma matéria agora e tem 5 notícias que listamos aqui, vindo do portal de vocês, que se vocês não justificarem aqui, nós vamos incluir aqui nessa matéria como o Conexão Política como um portal de desinformação. Simplesmente isso, de maneira arbitrária e tudo mais. Recentemente teve aquela iniciativa do Sleeping Giants, que era uma iniciativa que foi importada dos Estados Unidos, e lá eles simplesmente perseguiam sites conservadores independentes para boicotar anúncios do AdSense e impedir a monetização desses sites. Então eles causaram uma desgraça, geraram demissão de várias pessoas, porque muitos sites independentes eles empregam pessoas, têm um quadro de funcionários e dependem da monetização para sobreviver. Eles não vivem de dinheiro público como muitos órgãos gigantescos da grande mídia sobrevivem, e portanto eles encontraram nesse meio do boicote e da monetização, ele simplesmente chegava assim para tal empresa que apareceu o anúncio lá do AdSense no site, falar: ó tal empresa, esse site aqui compartilha fake news. Eles não provam nada, não fazem relatório,
eles não fazem checagem de fato, eles não fazem um dossiê, não coletam documentos, eles não comprovam nada, eles só falam, esse site produz fake news. Vocês querem ter a marca de vocês veiculadas e diretamente ligadas a um site que produz e reproduz fake news? Aí a empresa, né? Obviamente, a SECOM da empresa, que é a Secretaria de Comunicação, que tem medo de perder clientes, tem medo de perder o lucro, né? Vai lá e fala, não somos totalmente contra fake news, então vamos solicitar aqui ao Google AdSense que retire nossos anúncios dessa página. E aí eles ficam boicotando até gerar uma queda da receita do AdSense e destruir completamente o orçamento aí dos sites. Então, Conexão Política recentemente passou por isso. Para eles, isso é democracia, né? Para eles isso é totalmente democrático, vale tudo. É engraçado que em tempos de total relativização da verdade, porque para eles a verdade não é absoluta, né? Todos que trazem essa mentalidade revolucionária, seja consciente ou não, a verdade ela não é absoluta, ela é relativa, ela depende de X fatores. Ao mesmo tempo, eles querem instaurar o Ministério da Verdade, querem definir o que é verdade e o que não é. Como no livro, né? Tu até cita na matéria a questão do 1984. Como é que tu vê essa bendita dessa hipocrisia desse pessoal? Eu acredito que, por exemplo, a esquerda ela é respaldada por um raciocínio dialético, então eles não ligam para essas contradições que a gente encontra na linha de raciocínio, porque a esquerda revolucionária ela vive de se reinventar de acordo com a conveniência do momento. Então, eles não estão nem aí para isso. Faz parte da estrutura do pensamento revolucionário a estrutura dialética, que é baseada em contradições. Eles não são respaldados numa estrutura linear e lógica dos pensamentos e tudo mais para ter coerência, etc. Nem nada. Não, uma hora eles vão falar que a verdade é relativa, outra hora eles vão dizer que a verdade ela é objetiva, caso, claro, sirva para enquadrar os seus adversários políticos e ideológicos. É simples assim. Complicado, viu? A gente tá com a audiência hoje reduzida, porque as minhas lives são às 22 horas. No geral, são mais tarde, o pessoal como eu tenho muitos seguidores que são da igreja, graças a Deus, mais cedo a maioria tá no grupo de oração, nos seus encontros de pastoral, etc. Mas vai ficar salvo aqui e depois a galera vai assistir, porque eu tenho um núcleozinho de umas 20 pessoas bem fiéis que estão acompanhando todas as lives. Mas a pedido do meu querido aí, Felipe Altamir, obviamente, que eu disse, você que manda no horário, você que sabe. Cara, 10 horas eu já tô preparando para dormir já. Mas vai certo tá você, né, querido? Você que tá certo, tá mais do que certo mesmo. Mas, Felipe, fala um pouco, então, da tua experiência enquanto jornalista, né? Você trabalha como jornalista, diante deste meio tão, digamos assim, como é que eu posso afirmar, tão delicado, tão complicado de informação versus desinformação. É um desafio, é bom trabalhar com a verdade, é cansativo, fala um pouco. É ótimo, eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito de escrever, gosto muito de tentar informar ao máximo. É claro que atualmente está sendo um desafio mais por causa da censura, das tentativas de censura, de boicote, tudo que está acontecendo. A gente sabe como é difícil, como eles não conseguem enfrentar no campo do debate, no campo das ideias, no campo das discussões mais espontâneas, mais livres. Eles apelam para esse tipo de mecanismo mais ardiloso, apelam para o Estado, apelam por outros recursos para tentar censurar de toda forma. Enfim, o que a grande mídia quer, ela quer controlar, quer obter para si o monopólio do fluxo de informações, né? E isso, com a internet, está ameaçado hoje em dia. Então, sob o credenciamento de combater as fake news, elas vão fazer de tudo para censurar a mídia independente. Você vê claramente, por exemplo, o canal Terça Livre no YouTube batendo com força Jovem Pan, Globo News, CNN. Poxa, enquanto a média de pessoas que assistem simultaneamente é 37 mil do Terça Livre, você vai no Globo News, tá 2 mil pessoas assistindo simultaneamente. Tá? Muitas vezes um YouTuber consegue mais visualizações simultâneas do que isso. Então você vê o enfraquecimento da grande mídia na internet e cada vez mais ela tá perdendo espaço para mídia independente. Sim. Então, eu fiquei impressionado com os vídeos do Aqui na Band, dos programas, a média de views, né, de cada um, e no dia que o Alan foi, a dissonância total, né, assim, é uma loucura isso, é uma loucura. Exatamente. Acho que isso está desesperando, né, o establishment, Sim, a grande exatamente. mídia, os políticos, enfim.
Mas é uma guerra assimétrica, porque eles têm todo o amparo, né? Toda a estrutura. Não, com certeza, tem dinheiro de sobra, muita coisa. E fora que eles dominam também a televisão, muitas vezes. A televisão ainda tem muito poder, embora esteja perdendo espaço cada vez mais, ainda tem muito poder de influência. Sim, os interiores e tal, é muito difícil, realmente. Mas voltando aqui, na segunda-feira eu vou fazer uma live com a Renata Carla, que ela é jornalista, lá do Pará. E a gente vai falar sobre essa questão mais específica da grande mídia, né, e da subversão da verdade. Mas voltando aqui para o nosso querido partido, quer dizer, Supremo Tribunal Federal. Toca de maneira específica, você que estudou direitinho, que noticiou, quais os pontos em relação especificamente ao inquérito das fake news que são, assim, absurdos, mas que estão passando, assim, tá tranquilo para um monte de gente. Os pontos principais é aquilo que descumpre os requisitos básicos de um inquérito comum, vai contra o princípio da livre distribuição, vai contra o princípio da presunção de inocência, vai contra um monte de princípio de direito fundamental. A questão é essa. O STF, ele simplesmente rasgou a Constituição de cabo a rabo e princípios processuais garantistas mesmo, que justamente respaldam o nosso direito processual, que o acusado tem direito a se defender, a ampla defesa, saber do que está sendo acusado e tudo mais. Tudo isso foi rasgado. Todos esses princípios processuais, todos os princípios constitucionais, os direitos fundamentais relacionados à defesa, tudo está sendo relativizado nesse inquérito inconstitucional das fake news. Primeiro porque quem é o polo ativo da coisa toda? O próprio STF, ele que está investigando, ele se coloca como vítima, o polo da vítima da situação, e eles mesmos investigam, eles mesmos deflagram e comandam a Polícia Federal para conduzir as suas investigações. Né? Enfim, isso aí é um absurdo do começo ao fim. A galera tá deixando passar, acha que é algo completamente normal, mas enfim, todos os juristas, se encontra até juristas de esquerda mesmo, juristas que são contra a direita conservadora que está sendo perseguida, achando isso uma aberração jurídica completa. E para eles não dão a mínima. Isso é a prova de que, por exemplo, o poder ele está acima do direito. Isso é claro, em qualquer relação de poder. Política é isso, relação de poder. Você está lidando com pessoas de carne e osso ali, que têm suas ambições, que rola dinheiro por trás, rola patrocínio, rola uma simbiose entre a elite burocrática e certa elite financeira, corporativa. Isso corrompe a estrutura normativa do Estado. Então as leis elas não vão valer de nada em determinadas situações. E a gente sabe disso, é uma aberração só. É um absurdo. Felipe, mês passado, eu fui em Brasília, né? Eu explodi com o STF esse ano, na época do negócio que o Lewandowski colocou, que gerou mais desemprego. Não sei se tu lembra, no início da pandemia, meu Deus do céu, o STF só faz merda, né? Assim, a gente fica observando de fora, parece que eles vivem num mundo paralelo. Parece que eles vivem num mundo paralelo, numa caixa, eles não entendem, ou entendem e são canalhas, né? O Instagram vai apagar esse negócio. Mas eu fui lá em Brasília e aí foi um dia depois da Sara ser presa, né? E tudo, uns 2, 3 dias depois da Sara ser presa, eu fui lá na Polícia Federal. Eu vi como é que os jornalistas fazem, as perguntas que eles fazem, eles ficam ali tentando instigar os advogados a falar alguma coisa. Mas assim, né, eu estava lá, a galera fica metendo pau na ditadura militar, na censura, Bolsonaro que quer censurar, essa galera fechou os ouvidos, fecharam os olhos, né, não parece que tem um jornalista preso, até porque na cabeça deles, pela grande mídia, não é um jornalista, é um blogueiro, né, ainda tem essa questão, como tu falou, da dominação da linguagem, né, como você é católico, certo, Felipe? Então vamos falar um pouco de esperança. Isso. Como é que numa situação dessa, eu sei que o século XX é bem pior do que esse, né? Convenhamos. Mas tanta loucura que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando, como acreditar que vai dar certo, meu irmão? Me ajude bem aí. Acredito que me deu um pouquinho de esperança. A vontade popular dá um pouco de esperança, porque recentes pesquisas já apontaram que eles confiam mais, por exemplo, no Bolsonaro do que no William Bonner. Isso aí já é um início para mim. Vi essa pesquisa recente que o Gustavo Gaia mostrou e eu achei interessante. Outra pesquisa recente, a questão da pandemia, da Covid-19, mostrou que a maioria dos brasileiros questionam advogados aí pelos seus governadores. E eles defendem, eles acreditam sim que há manipulação de dados, uso
da pandemia, da situação de calamidade pública, para proporcionar, né, promover a corrupção política e o desvio de verba pública. E dá um pingo de esperança que o brasileiro ele tem o ceticismo aí nesse ponto e que, cara, no passado já era inimaginável, né? Imaginar que o brasileiro duvidasse mais do William Bonner do que um político. Significa que o brasileiro médio ele tá questionando a grande mídia, pra você ter ideia. Você, pra mim, tá travando. Tá no... Jesus, misericórdia. É porque a internet ali tá de boa. Eu acho que o problema é o tema da live mesmo. Mas vai, não tem nada a ficar travado, não. Fala tu que tu é o convidado. Falando da questão da Globo e do Flamengo, né? Dessa mudança de da informação, da mídia. Sim, que eu tava falando do Flamengo aí, do clube do Flamengo e tal. Sim, beleza. Cara, voltando ao assunto, significa que a população realmente está questionando tudo que vem da grande mídia. E a prova disso que a Globo tem seu poder de influência, seu poder econômico de pressão, é o que aconteceu agora com o Flamengo, né? Que o Flamengo conseguiu vencer, né? Nessa disputa aí judicial. Eles simplesmente rescindiram o contrato e desistiram aí do Carioca. Isso significa uma vitória muito significativa. A Rede Globo, ela tá perdendo dinheiro, principalmente depois que Bolsonaro cortou, né? Metas federais que eram injetadas em veículos da grande mídia, e agora recentemente, após que deu liberdade e maior autonomia para os clubes transmitirem seus jogos, foi outra derrota aí para a gigante Rede Globo. Isso aí é muito significativo, isso aí significa muita coisa, e a população realmente duvidando do próprio William Bonner em detrimento de um político. Ela realmente está questionando as coisas, está apelando para se informar e tudo mais. Mas essa história do Carioca, a Lorena perguntou, é verdade mesmo? O contrato foi rescindido? Virou notícia hoje. Virou notícia hoje mesmo. Rapaz, se o William Bonner não é jornalista, velho, então qualquer um pode ser mesmo. Se ele não é... Porque querendo ou não, o cara é bom. Vamos falar assim de modo técnico, né? O cara é muito bom. Em termos de... A estética jornalística da Globo é boa, né? O problema é as intenções. Sim. E aí é o que exatamente, traz, por exemplo. Mas fale mais dos desafios. Deu medo de escrever aquela matéria contra o STF? Medo nenhum. Eu vou escrevendo, cara. Eu sou meio doido pra isso. Não, eu falo mesmo que penso, escrevo sempre. Eu acho que das maiores matérias que eu escrevi pro Conexão Política, acho que a grande maioria realmente foi batendo no STF explicitamente mesmo, batendo, citando nomes, dando nome aos bois, realmente. Mas a questão é que eu não tô xingando os caras, eu não tô difamando. Tudo que eu falei ali é tudo que eu posso provar, caso seja necessário provar. Na mídia é tudo que eu posso resgatar com fontes primárias, etc. Então sempre atuo para difamar injustamente, xingar o cara de maneira gratuita, nem nada disso. Estou para fazer minha interpretação dos fatos, aquilo que eu enxergo como a realidade, e dou nome aos bois, realmente. Eu não tenho medo disso, de atribuir as responsabilidades. Podem pesquisar no Google Felipe Altamir, Conexão Política, porque aí abre lá todas as matérias, artigos, a coluna dele, tudo lá. É um cara que escreve muito bem. Tu é escritor, né? Não, no máximo eu escrevo mais artigos, ensaios, essas coisas, por enquanto, né? Quem sabe daqui uns 10 anos, 20, eu publico um livro. Mas pode procurar lá por Conexão Política Felipe Altamir. Pode procurar lá, recentemente já publiquei um artigo hoje. Eu posso te dar uma sugestão? Sim, pode. Faz um... Não precisa nem esperar 10 anos, talvez... Ai, Jesus. Hoje a sugestão faz tiraram pra boicotar a live mesmo. Foi, tiraram. É sério, se for, sei lá, 10 lives gravadas antes dessa, só a primeira deu problema. Mas sim, a sugestão que eu tinha pra te dar, pega todas essas tuas matérias de um tempo pra cá, do Conexão, aí depois um catálogo, sabe? Lança um livro com essas matérias, porque não sei se tu tem isso salvo, né? No HD não, porque a Polícia Federal vai e leva o HD, mas em algum lugar onde ninguém tem acesso, para que isso fique registrado também, porque Deus sabe qual é a informação que vai ficar registrada na história do que está acontecendo hoje. Porque se a coisa acontecendo, as pessoas analisam de uma forma deturpada, errada, avalie daqui a alguns anos, algumas décadas. A sugestão aí para ti, para ficar esse registro. Para falar a verdade, eu penso, quem sabe que para frente eu posso coletar esses artigos tudinho, escrevo mais, são deles, faço uma versão estendida deles, junto tudo. Olha e lanço aí um. Eu acho uma boa, porque Pode ser.
É um material muito rico e, como eu falo, eu costumo falar, não está no senso comum ainda, né? Não está no senso comum ainda. Dentro do próprio conservadorismo, muita gente ainda insiste em se informar pela CNN, por exemplo. Já caminhando para o final, a gente vai encerrar menos de uma hora porque também está facilitando a internet, mas vou aproveitar para fazer a propaganda da live de amanhã. Eu vou fazer às 22 horas com o Rafael Davi Campos, que ele é presidente do Conselho Nacional de Juventude. Ele vai falar um pouco sobre os trabalhos do Conselho, né? Eu chamo ele de funcionário da Damares. Então, vou conversar com ele um pouco sobre o Conselho. Na segunda-feira, vou fazer uma live com a Renata Carla, jornalista lá do Pará, né? Sobre a questão do papel da mídia. E vai ter outras lives também, ao longo do tempo eu vou divulgando. Mas sempre trazendo pessoas em quem eu tenho plena confiança, viu, Felipe? Pessoas que Graças a Deus, obrigado. Acompanho há mais ou menos, mas que eu percebo que tem um compromisso de fato com a verdade, que é esse o meu intento, né? Eu tenho até um instituto de formação católica intelectual chamado Veritas, porque é o tempo da pós-verdade, né? Onde a verdade foi relativizada e subvertida a um absurdo completo. Então eu sempre trago pessoas. Então eu tenho live salvas no meu GTV, eu tenho uma live com um bispo, Frederico Westphalen, Dom Antônio, eu tenho live com a Gabi Rodarte sobre a questão do feminismo, né? Então são sempre temas variados, muito interessantes, que não estão tanto no senso comum do nordestino, de um modo particular, assim. Sei que eu estou generalizando, não é bem assim, mas eu estou tentando furar uma bolha, né? Principalmente o pessoal ao meu redor. E muito obrigado mesmo, Felipe. Me desculpa aí a questão da internet. Eu espero que quando ficar salvo, não fique salvo com todos os erros, porque às vezes fica direitinho, né? Mas é isso, cara. Deus te abençoe mesmo. Teu trabalho é excepcional. Eu sou babão mesmo, viu? É excepcional, um trabalho muito importante. É isso, cara. Sabe? Fiquei muito feliz porque, né, parece que a gente tá sozinho aqui, no meio do reduto do PT. E acho que é isso, cara. Dá uma palavrinha final. Pronto, aí. Agora eu tô com convite, cara. Eu vou até conferir depois se a minha internet aqui, pode ser que a minha internet é meio ruim. Eu vou conferir se o problema aqui comigo ou não. E eu percebi realmente só surpresa. Você ficou surpreso quando eu disse que era nordestino, cara. Nordeste, não sei o que lá e tal. Não, é que é difícil mesmo realmente encontrar. E essa sua iniciativa aí é sensacional, cara. Instituto Veritas, a gente tinha um grupo de estudo aqui também, que ultimamente, mas faz tempo a gente atuou com esse grupo de estudo, promovendo palestra e tal. Então é super. Se cada um na sua comunidade fizer um grupo de estudo, um instituto desse tipo aí, em larga e descentralizado, isso aí gera uma mudança muito boa, muito boa. Então parabéns aí pela iniciativa, agradeço aí que esteja tudo normalzinho aí quando salvar, e a gente pode marcar para depois outra do certificar que a internet tá toda boa aqui de ambos os lados e rola normalmente. Valeu, um abraço aí. Abraço na hora. Tu não sabe ainda, mas eu tenho vários projetos assim no meu coração e alguns no papel, e tu tá em vários deles. Então eu tô avisando mesmo publicamente, tem umas testemunhas. E a gente vai conversando sim, cara, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Tamo junto, velho. Conte comigo. Valeu.